Pense sobre isso. Isso não é pregação de hoje. Mas pense sobre isso. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos, como nós dissemos agora, em tudo, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Nós somos aqueles que escolheram dizer que o Senhor é Deus sobre nós, que o Senhor é soberano sobre nós, que nós nos submetemos a Ti, ó Senhor, em todas as coisas. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Jesus, continua reinando em nós, Jesus. Continua reinando em nós, Jesus. Como nós cantamos e continuaremos cantando durante a semana. Quanto mais nos aproximamos da Tua cruz, Senhor, mais de Ti vem sobre nós, Senhor. Vamos nos misturando a Ti pouco a pouco, Senhor. E isso vai nos levando à transformação, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Fala conosco essa manhã, como o Senhor já tem falado. Desde que nós acordamos, nós temos ouvido a Tua voz sobre um dia tão especial. Simplesmente porque estávamos a caminho da Tua casa, Senhor. Ah, Deus, que a Tua vontade prevaleça aqui nessa manhã, Senhor. Vem com a Tua glória sobre nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui um pouco mais parecidos com Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Uau. Eu não sei, essa igreja, cada dia, cada encontro, cada reunião, algo de Deus nos quebranta mais e mais e mais e mais. Sexta-feira nós tivemos uma reunião aqui do que é a nossa liderança. Por falar nisso, pastor Gilberto, pastora Ana, vocês fazem parte dessa reunião, tá? Acho que vocês não estão nesse grupo, né? Só tá. Você providencia isso? É toda segunda sexta-feira de cada mês. Nós nos reunimos aqui para falar mal uns dos outros. Depois a gente acaba todo mundo largado, embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Foi tremendo. Paulinho veio convidado, né, Paulinho? Isso, é isso. Nana também foi convidada. E se você tem pelo menos curiosidade para ver o que acontece aqui, eu te espero na próxima segunda sexta-feira. Você já está convidado, tá? Segunda sexta-feira de agosto, aparece aqui sexta-feira, 8h30 da noite. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma pequena viagem pela Bíblia. O tema nosso de hoje é o que Deus pensa de você. A gente pensa muita coisa sobre os outros, né? A gente também pensa um pouco sobre nós.
e a gente pensa também sobre Deus, sobre quem Deus é. Mas o que Deus pensa sobre nós? E eu sei, eu até entendo que algumas pessoas têm até medo de pensar no que Deus pode estar pensando ao seu respeito. Mas você vai ver que não é bem assim, ou aliás, não é nada assim. Então vamos lá no princípio, onde começou a nossa história, seres humanos. Eu gosto sempre de falar sobre isso, né? Para mim, a Bíblia poderia ser resumida nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Eu sou maluco pela Bíblia, e quanto mais eu leio e estudo, e eu vejo assim, o quão complexo é esse livro, mas ao mesmo tempo, o quanto ele é didático, assim, e você vai lendo e você vai entendendo o sentido de todas as coisas. E as coisas vão se conectando, e aquilo que você ouviu um dia numa pregação está ligado a outra passagem que você nunca parou para pensar, e de repente vem aquilo, você fala, uau. E eu falo assim, Deus cria um cenário perfeito. Depois de criar esse cenário perfeito, Ele cria o homem perfeito, que somos nós. Então, eu vou ler aqui Gênesis 1, apenas alguns versículos. E disse Deus, presta atenção nisso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos porque juntos estavam Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É quem nós somos. Imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Você já parou para pensar? Não, pastor, como assim? Como eu sou como Deus? Ué, foi Ele que escreveu isso. Está aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Você está no meio disso daqui. Você está no meio desse cenário maravilhoso. Você está no meio dessa história aqui. Você que às vezes se acha fraco, feio, torto,
baixo, alto, gordo, magro. A Bíblia aqui está falando sobre você. A sua história começou aqui. Não foi quando sua mãe engravidou de você. A sua história começou aqui. Fazíamos parte desse projeto perfeito, completo de Deus. Eu sou arquiteto. Não exerço mais, mas eu sou arquiteto. E o ápice do arquiteto é quando ele termina um projeto e ele olha para aquilo e ele fala: ok, isso ficou muito bom. É sobre isso que nós lemos agora. Eu paro para pensar, um plano maravilhoso de Deus, e eu faço parte desse plano. E aí ele ainda teve tempo de aprimorar esse plano e criou a mulher. Já falei sobre as mulheres aqui várias vezes. Então, se o homem é a obra-prima da criação de Deus, e imagina a mulher, que ele olhou a obra-prima perfeita criada por ele e falou: acho que dá para ser melhor ainda. E criou vocês, mulheres. Por isso nós, homens, temos que olhar para vocês como vocês são, um plus de Deus sobre a terra. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Mas aí veio uma baguncinha, né? A desobediência. E sobre a desobediência veio a penalidade de Deus sobre a humanidade. Aí chegou um negócio que não existia: mortalidade. Adão e Eva foram sujeitos à morte física, algo que não existia antes da transgressão. Houve também a perda da comunhão com Deus. A desobediência rompeu a relação perfeita que eles tinham com Deus, resultando em um afastamento espiritual. Chegou também o sofrimento e a dor. A terra foi amaldiçoada, tornando o trabalho mais árduo e trazendo dores, especialmente para Eva no parto. Chegou também a condição pecaminosa. A natureza humana tornou-se propensa ao pecado. E essa tendência é transmitida aos descendentes de Adão e Eva, nós. Veio também a expulsão do jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim, perdendo o acesso à árvore da vida e a presença direta de Deus. E com isso também veio a sombra da morte espiritual. Além da morte física, a Bíblia fala de uma morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Mas estamos falando de um plano perfeito. Deus nunca é pego de surpresa. Ele desistiu da criação dele? Ele desistiu da humanidade? Não. Mas ele expôs a humanidade a um tratamento que levou 4 dias, 40 dias, 400 dias, foram 4.000 anos. 4.000 anos de tratamento sobre a humanidade.
Podia falar aqui de tantas pessoas, mas eu vou citar aí Noé, que você conhece, tem até um filminho legal. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. O que esses homens passaram, enfrentaram, era exemplificado o tratamento de Deus sobre a humanidade. Em cada história desses homens, a gente vai encontrando ensinamentos de Deus sobre nós. Correção, correção, correção. Encorajamento. Nosso Deus nunca deixou de nos encorajar. Nesse tratamento de Deus, sempre veio a presença dEle, a companhia dEle, o incentivo, o encorajamento, a esperança. Mas aí, depois do tratamento, veio o conserto. Espírito Santo, Jesus, agora chegou a hora do conserto. E de uma forma surpreendente. Quando eu olho para isso, esses dias eu estava conversando com alguém sobre isso. Olha que coisa fantástica. Deus se fez homem. Que conserto é esse? Você já parou para pensar nisso? Ele se fez homem. Para nos oferecer a redenção, pagamento de contas. Pagamento de contas. Sabe, eu não sei, eu já tive vários negócios, né? E eu tinha lá sempre, né, na minha mesa, a gaveta das contas, né? Aquele tempo que eu sou antigo. Era o famoso boleto, que hoje acho que é tudo digital. Mas sabe quando você puxava aquela gavetinha assim, você olhava, dava até um arrepio, né? Aquela montanha de boleto para pagar. Você imagina alguém entrar no seu escritório, no escritório da sua vida, e falar: então, cheguei agora aqui, dá todos esses boletos para mim que eu vou pagar todos, 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 todos. Não, mas espera aí. Como assim? Esse é Jesus. Esse é Jesus, que não perguntou valor nenhum dos seus boletos, dos meus boletos. Ele falou: eu vim pagar tudo aqui. A partir de hoje, você não deve mais nada. E ninguém mais pode vir te cobrar, porque eu entrei na sua vida, pagando tudo, zerando a conta. Ah, isso não é legal? Isso não é fantástico? Mas não acabou aí. E ele fala para você, fala para mim, não são só essas. Porque talvez você ainda continue fazendo dívidas. Mas então eu vou deixar aqui uma ordem. Tudo para trás. Tudo hoje. Tudo para frente. Está pago. Está pago. Está pago. E se alguém aparecer te cobrando, você fala que fui eu que paguei. Eu dei o meu sangue para pagar isso. Isso não é tremendo? Fala sério, isso não é tremendo? Isso não é tremendo? Eu não consigo ficar diante dessa verdade e não ser impactada, e não ser assim, fatiado assim, sabe? Eu não sou quebrado mais, eu sou fatiado. Ah, Senhor, como assim, Senhor? E ele fala para mim, né? Ah, esquece, Daniel, esquece, tá pago, vamos falar de outra coisa agora.
Vamos falar do meu reino. Vamos falar das pessoas que ainda não me conhecem, que não estão debaixo desse presente maravilhoso. Não nos importa falar isso para milhões e milhões e milhões de pessoas. Nos importa que essas pessoas entendam e vivam isso. Isso é arrependimento. Entender isso é arrependimento. Porque isso entra no nosso coração e daqui do coração vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí chega aqui. Aí esse daqui às vezes fica em dúvida, aí ele olha lá para baixo. E esse daqui está falando, é isso, vai, muda a cabeça, muda o pensamento. Porque entrou aqui e convenceu aqui, então convence aí em cima. Porque se não convencer aqui em cima, você não consegue desfrutar disso. Que plano perfeito. Que plano perfeito. Quem de nós poderia ter um plano tão perfeito, né, pastor? Que plano perfeito. Quando você olha para Jesus, quando você olha para toda essa história, às vezes você passa tempo. Cara, não consigo entender isso. Não consigo entender esse Jesus. Como que ele foi fazer isso? Como que esse Deus resolveu virar homem, mulher, como eu? Para me redimir. Você consegue imaginar uma forma mais perfeita de oferecer redenção do que essa? Se ele não tivesse feito isso, sabe o que eu e você falaríamos? É porque ele é Deus. É porque para ele é fácil, ele pode tudo. Ele é Deus, ele é fortão. Ele se fez como eu, como você. Ele chorou como eu, como você. Ele sentiu abandono como eu, como você. Ele foi traído. Ele foi abandonado como eu, como você. Sabe uma coisa que eu não aceito? Na verdade, eu não aceito muitas coisas. Mas uma coisa que chega a me irritar é coração ofendido. Pastor, essa é uma igreja que ama. Você sabe disso? Você acredita que às vezes pessoas ficam ofendidas? Porque o irmão não olhou para mim. Porque a irmã não me deu um abraço. Sabe o que está faltando aí? Jesus. Jesus. Corações ofendidos. São corações que têm pouco de Jesus. Presta atenção nisso.
Corações ofendidos são corações que têm pouco de Jesus. Quando seu coração está cheio, está preenchido por Jesus, não cabe ofensa, não entra ofensa, não tem lugar lá dentro para ofensa. O cara que andava com ele, que era amigão dele, queria protegê-lo. Não, eu não vou deixar acontecer nada com você. Jesus, espera aí. Com você não. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E assim mesmo Jesus encontra esse homem depois, lá na praia. Eu costumo dizer, né, que essa é uma das passagens assim, mais incríveis para mim. E aí, como que ele trata esse homem que o abandonou? Ele nem toca no assunto. Eu não sei, você não, né? Mas eu acho que eu falaria assim: aí, Pedrão, né? Então, né? Tô aqui, né? E aí, Pedro, o que você tem para me falar agora, né? Pedro, você me ama? Ah, Senhor. Pedro, você me ama? Pedro, talvez você não saiba ainda o quanto você me ama. Mas o meu amor por você, Pedro, vai além do que você pode sentir por mim. Esse Jesus fala isso para nós todo dia. Todo dia. Quando nós acordamos, Jaquim abriu o olho. Jaquinha, eu te amo, estou aqui, Jaquinha. Aliás, eu passei a noite inteira aqui com você. Paulinho, vamos acordar, Paulinho. Tem um dia maravilhoso para você. Vou estar com você coladinho o dia inteiro, Paulinho. Bruna, eu estava esperando você acordar, para ficar mais fácil de você ouvir a minha voz. Então, ó, agora que você acordou, Bruna, eu te amo. Eu te amo, Bruna. Eu morri por você. Alguém mais morreu por você, Bruna? Eu morri por você, porque eu te amo. Esse é Jesus, que vem e faz esse concerto dentro de um plano perfeito de Deus. Eu não conseguiria nem pensar num plano assim. Só que esse concerto envolve arrependimento. Isso para mim faz parte dessa palavra, arrependimento. Então, quando eu ouço lá, arrependimento, essa palavra quer dizer um pacote de coisas. Os empresários gostam de uma expressão que é pacote de soluções. Não é isso, Jones? Jesus faz esse concerto. E ele fala para nós: se arrepende. Se arrepende. Para de pensar como você pensava antes. Isso é muito pequeno. Pensa grande. Eu te ofereço o meu reino. As contas eu já paguei. Os teus pecados eu já limpei. Agora, vem para o meu reino. Viva o meu reino.
2 Coríntios 5. Assim, a partir do 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, houve mudança nessa história. Arrependimento é isso. Mudança de pensamento. Nós temos a mente de Cristo. É o que a palavra nos diz. Como assim, pastor? Cristo não é Deus? Então. Lembra que nós lemos lá no começo? Ele nos fez imagem e semelhança dele. Tudo que Deus continua fazendo pegando o Daniel aqui, errado, imperfeito, medroso, trapaceiro. Aí ele pega o Daniel aqui, aí ele faz assim. Aí enquanto ele levanta o Daniel aqui, todas essas tranqueiras vão caindo. Vão caindo, vão caindo, vão caindo. E aí ele põe Daniel aqui. Aonde é aqui? No Éden. Como nós lemos lá. O homem perfeito, que pode tudo, que tem domínio sobre todas as... Não foi o que nós lemos? Espera aí, não. O que eu li aqui? Não foi isso que ele fez? Então, criei isso aqui, isso aqui é lindo, perfeito, maravilhoso. Tudo beleza aí, tudo certinho, tal. Agora vamos fazer o homem aqui. Maravilhoso. Espera aí. Vou fazer a mulher. Olha o que a Bíblia fala. Que Deus pegou os dois e pôs aqui. Ele não criou aqui. Às vezes a gente lê e passa por cima de detalhes que parece que é bobagem. Não é bobagem. Ele criou isso aqui perfeito. Aí ele veio aqui e falou, vamos fazer isso aqui igual a gente. Que pensa como a gente. Que sente como a gente. Que é criativo como a gente. Isso é quem nós somos. Cópia dele. Aí ele pegou isso aqui e botou aqui. Então, o que Jesus veio fazer? Porque eu fiz besteira aqui, aí eu fui expulso daqui. E aí, a minha natureza foi manchada. Eu fiquei meio sujo. Aí eu vim parar aqui, longe da presença de Deus. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte.
Vamos virar homem, que nem eles. E para ser mais vívido ainda, vamos nascer da barriga de uma mulher, como eles nascem. Aí ele pega o Daniel aqui, que estava longe lá, ó, longe da presença, achando que era o bonzão, que resolvia tudo, que levava vantagem aqui e ali, mas tinha uma cara de bacana, de bonzinho, de legal. Aí ele catou o Daniel aqui e falou: Daniel, quer mudar de vida? Quer se arrepender? Beleza, Senhor, eu quero, porque eu fui feito para isso. Eu sei que eu estou longe de Ti. Então peraí, olha só o que eu vou fazer. Aí vai caindo. Medo, dor, tristeza, vergonha. Vai caindo. Pum. Não, Jesus, mas ainda não caiu tudo. Não esquenta, Daniel. Eu continuo te transformando. Porque é onde você vai viver para sempre. Está todo mundo certinho lá. Acredita em mim. Não sei se dá para ser mais didático do que isso, pastor. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivies nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Lembra o que eu falei aqui agora sobre ofensa?
e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu não sei você, mas você está olhando para mim aqui, mas eu estou assentado lá. Eu estou assentado lá. Pastor, como você fala isso? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não sou eu que estou falando, gente. Não sou eu que estou falando. Isso aqui é Bíblia. Bíblia é palavra de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu quero encerrar com uma palavra bônus. Todo mundo gosta de bônus, né? Tem um bônus. Nessa viagem aqui, daqui para cá, aí eu podia esquecer, né, do que foi a criação lá em Gênesis. Não, Senhor, eu cheguei aqui, beleza e tal, mas e aí, né? O que tem para mim aqui, né? Espera aí, tem um bônus. Controla a sua ansiedade, Daniel. Tem um bônus. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu acho que uma boa parte aqui não ouviu, não entendeu. Vou ler de novo. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É simples assim. Pastor, mas não estou entendendo, pastor. Sempre ouvi dizer que eu tinha que rezar 982 Ave Maria, que eu tinha que subir a escadaria do sei lá o quê, tinha que tomar banho de sangue de sei lá o quê, tinha que ficar lá no topo da montanha sentado. Como assim, pastor? Como você chega aqui e fala tudo? Tudo que eu quiser? Tudo que você quiser. De novo, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é palavra de pastor. Isso aqui é Bíblia. E se é Bíblia, é palavra de Deus para mim, para você. Aí eu escolho o que eu quero fazer com isso. Vou me agarrar nisso. Me agarrar nisso.
Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O arrependimento te coloca nesse lugar aqui. Eu poderia traduzir isso aqui. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Eu posso trocar isso aqui. Eu não estou mudando a Bíblia, tá, pastor? Mas eu poderia mudar isso aqui. Se você se arrepender. Se você mudar a sua mente. Se você mudar os seus desejos. Se você se submeter a mim. Teu coração vai estar no lugar certo. E aí tudo que você quiser vai estar nesse lugar certo. Aí você entendeu que não é sobre carro novo. É estar nele. E as palavras dele estarem em nós. Fique em pé aí. Vamos combinar agora. Esse é o momento que você fecha os seus olhos. Esse é um momento que você olha para dentro de você aí. É simples assim, pastor? É. O que te falaram além disso é gente querendo te manipular, te manobrar, te levar para cá e para lá, enfiar a mão no seu bolso. É simples assim. Uma palavra. Uma palavra. Esse concerto de Deus para nós nos levou a uma palavra: arrependimento. Só isso, pastor? Só isso. Eu te garanto que é só isso. Arrependimento. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. Eu vou pedir para você olhar para dentro de você. Se você sente que essa palavra falou com você, se arrependa. Você com você mesmo aí, se convide ao arrependimento. Ah, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus um dia, onde eu chorei, me ramelei todo. Fui lá na frente. Não é sobre isso. É sobre compromisso. É sobre estar nele e deixar com que as palavras dele entrem no seu coração todos os dias. Todos os dias é arrependimento. Todos os dias é arrependimento. E cada vez mais parecido com ele. Ah, que coisa incrível isso. Que coisa incrível isso. Pastor, é só isso? Eu vou caminhando em arrependimento e eu vou ficando mais parecido com ele? É isso sim. E é só isso.
não é nada além disso. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Renove esse compromisso com Ele. É você e Ele agora. É você e Ele agora. Ninguém está te ouvindo, ninguém está olhando para você. É só você e Ele agora. Renove o seu compromisso. Seja honesto com você. Senhor Jesus, nós reconhecemos, Senhor, a Tua palavra como as palavras de vida eterna. Nós reconhecemos que o Senhor é sim o nosso suficiente Salvador. Nós reconhecemos sim o Teu conserto sobre nós. Fala para mim, o que talvez você tenha ganho naquele cantinho ali, onde você achava que estava tudo bem, você estava se garantindo. Ai, fala sério. A pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo e a gente acredita nela. Ah, Jesus, Jesus. Ah, eu escolho esse lugar, essa vida de arrependimento contínuo, Jesus. Eu entendi, Jesus, que esse arrependimento tem que ser o meu caminhar, o meu dia a dia. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa revelação do Teu reino, Jesus. Obrigado pela simplicidade do Teu plano perfeito, Senhor. Obrigado porque não há nada escondido. O Senhor rompeu, rasgou o véu e temos acesso ao Teu reino de forma pura, simples e verdadeira, Senhor. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor cele os nossos corações com essa verdade, e que em nós não haja nenhuma distração, Senhor. Que não seja continuarmos na caminhada diária, sendo inspirados por Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus, pelo Teu plano perfeito, Aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Você tenha uma semana vitoriosa em Jesus. Que você veja a mão de Deus sobre você em todos os instantes da sua semana. Em Jesus. Deus te abençoe.